Olá, pessoal! Embora não seja muito conhecido, existe um termo técnico chamado gefirofobia, que faz você sentir um forte medo na frente de uma ponte. As pessoas que têm gefirofobia tentam encontrar uma forma que não precise atravessar, ou, se isso não encontrarem, tentam atravessar o mais rápido possível. No entanto, existem pontes apavorantes que são capazes de fazer qualquer um, até mesmo os mais corajosos, adquirir gefirofobia. Nesse ranking, vamos apresentar pontes incríveis e maravilhosas. Esse é o Top Ranking, por isso, não precisam ter medo. Agora, podem desatar a corda, pois as nossas viagens garantem a máxima segurança para você. Por favor, não olhe para baixo e mantenham seus olhos ligados na tela. Vamos começar! Ponte do Macaco no Vietnã. No delta do Mekong, no sul do Vietnã, podem ser vistas várias estruturas estranhas. Algumas parecem um pouco com as pontes que conhecemos. Outros se parecem com apenas bambus amontoados e colocados no rio. Mas isso é o que o mundo chama de Ponte do Macaco. Esse nome foi dado por estrangeiros que estavam visitando o Vietnã. Eles pensaram que apenas macacos poderiam atravessar essa ponte, que parecia ter sido construída às pressas, e acreditavam que não poderiam suportar o peso de humanos. De fato, a Ponte do Macaco pode suportar apenas o peso de pessoas baixas e magras, como as que vivem nessa área. As pessoas dessa área andam facilmente sobre essa ponte de bambu, que tem um físico semelhante ao de um equilibrista de circo. Se um estrangeiro tentar atravessar até o outro lado da ponte, nesse longo caminho de bambu fino e oscilante, com certeza ficará apavorado e encolhido de medo. Ponte suspensa em Taman Negara, Malásia. O Parque Nacional Taman Negara, anteriormente conhecido como Parque Nacional George V, é uma vasta floresta protegida que cobre as montanhas das 3 províncias de Pahang, Kelantan e Terengganu, na Malásia. Essa é uma bela floresta tropical onde você pode conhecer muitos mamíferos e pássaros raros. De acordo com uma teoria, essa floresta existe há milhões de anos e pode ter sido habitada por dinossauros. A propósito, os destaques do Parque Nacional Taman Negara não se limitam à sua natureza maravilhosa e longa história. Há também uma enorme ponte suspensa aqui, que é a ponte mais longa do mundo. Há uma ponte com mais de 500 metros de comprimento, que fica a 30 a 40 metros acima do solo. Inicialmente, essa ponte foi construída para que pesquisadores observassem com segurança a ecologia dos animais do parque de grandes altitudes. No entanto, a ponte rapidamente se tornou um local popular para pessoas que gostam de ultrapassar os limites. Andar cerca de 500 metros por uma ponte estreita e oscilante não é recomendado para pessoas com problemas no coração. Ainda assim, esse parque está sempre lotado de pessoas que querem curtir a emoção. Atravessar a ponte é obviamente assustador, mas a vista de lá é realmente indescritível. Skywalk da Montanha Tiananmen da China, Ponte do Dragão. Dizem que a Montanha Tiananmen na China inspirou o diretor de cinema James Cameron na hora de montar o cenário do filme Avatar. Recentemente, uma nova atração foi adicionada a esse ponto turístico. É uma ponte de vidro que serpenteia ao redor da Montanha Tiananmen a uma altura de 1.500 metros acima do solo. A ponte se chama Ponte do Dragão. A Ponte do Dragão tem cerca de 100 metros de comprimento e 1,5 metros de largura. O vidro de material de construção é muito forte e também é perfeitamente transparente. Recomendamos fortemente que não olhe para baixo ao passar na ponte. Mas mesmo assim, se não for emocionante o suficiente para você, então recomendamos uma outra atração, que é o body jump do parapeito da ponte até o fundo do vale. Quantos viciados em adrenalina devem querer experimentar esse tipo de aventura? Você é um desses? Caso tenha passado por uma experiência ainda mais emocionante, por favor, nos diga aqui nos nossos comentários. Ponte Shimohashi, no Japão. A ponte Shimohashi, construída em 2004, conecta a cidade de Matsue, prefeitura de Shimane, e a cidade de Sakai Minato, prefeitura de Tottori.
É a maior ponte do Japão e a terceira maior do mundo com estrutura rígida. Mas a primeira coisa a notar não é o tamanho. Ao construir a ponte, o engenheiro tentou elevar a ponte Shimohashi o mais alto possível, para que os navios pudessem passar sobre as vigas da ponte. Como resultado, o ângulo de inclinação se tornou como uma montanha-russa, intencionalmente ou acidentalmente. Parece quase um ângulo reto. Na descida, os carros se movem apenas pela gravidade, mas na subida, imagino que seja impossível subir sem utilizar alguma magia. Claro que, na realidade, a inclinação dessa ponte não é tão grande. Você pode ver isso olhando para essa ponte no ângulo certo. Se você estiver dentro do carro, não sentirá muita diferença. É um milagre criado pela imaginação criativa do engenheiro. Ponte de vidro no condado de Pinjan, província de Yunnan, na China. Vamos continuar com as pontes não muito convencionais da China. Aparentemente, o país decidiu criar os projetos arquitetônicos mais surpreendentes do gênero e simplesmente divulgar. Se você acha que a Ponte do Dragão era um pouco assustador, então irá se surpreender com a Ponte de Vidro no condado de Pinjan. Assim como a Ponte do Dragão, essa ponte também é feita de vidro. Vidro igualmente durável, mas incrivelmente fino, com apenas 2,5 cm de espessura. Talvez isso não tenha sido suficiente. O designer também adicionou efeitos especiais. De vez em quando aparecem rachaduras no vidro. E colocaram até mesmo efeitos sonoros realistas. Anos atrás aconteceu um incidente terrível, quando um turista deixou cair uma garrafa térmica com água sobre a ponte e a quebrou. Aqueles que visitaram a ponte naquele dia nunca esquecerão desse dia. Felizmente, foi apenas um susto para os turistas, pois a ponte não foi realmente danificada. Algumas pessoas dizem que a ponte é tão forte a ponto de suportar o peso de um carro. Por isso, uma garrafa térmica não faria nem um arranhãozinho num vidro temperado. Não é fácil ultrapassar uma ponte de 300 metros. Existem até profissionais que apoiam mentalmente os turistas. Alguns turistas atravessam a ponte de 4. Além disso, existe um outro problema. É difícil encontrar um limpador de vidro para essa ponte. Além de ser um lugar assustador, a ponte fica ainda mais escorregadia quando chove. Por isso, é entregue uma capa para calçados aos clientes na entrada, para que possam apreciar a vista maravilhosa lá do alto. Ponte do Desfiladeiro Real Americano. A Ponte Royal Gorge, no Colorado, é considerada a estrada mais perigosa do território americano. O que difere das outras é que essa ponte foi originalmente construída para que os turistas pudessem ver do alto o rio Arkansas, que deságua no fundo do cânion. Essa é a ponte mais antiga desse ranking e existe desde 1929. Já se passaram quase 100 anos e as pessoas ainda visitam esse lugar, andando em uma ponte estreita com uma altura deslumbrante e testando a sua própria coragem. Na altura onde fica essa ponte, ventos fortes sopram do começo ao fim. Durante as obras de reforma e melhorias realizadas no início da década de 1980, a ponte era violentamente sacudida com frequência por rajadas de vento. Agora não balança tanto quanto antes, mas de qualquer forma, pessoas que têm medo de altura ou têm gefirofobia talvez queiram manter distância dessa ponte. A Royal Gorge Bridge está sempre realizando manutenções. Cerca de 200 placas são substituídas a cada ano. Acredito que essa ponte ainda será usada por muito tempo. A verba recebida com o turismo do cânion cobre o custo de manutenção por 1 ano. E assim, nós chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigado por assistir. Talvez vocês conheçam alguma ponte deslumbrante que não foi mencionada nesse vídeo. Ou tem alguma informação especial que não sabemos. Por favor, poste na seção de comentários e compartilhe conosco. Nós também queremos fazer um vídeo que atenda o seu pedido. Então, é hora de dizer adeus. Não tenham medo de pontes. Não importa o quão aterrorizante possam parecer. As pontes foram construídas para os humanos se conectarem, juntarem e se divertirem. E nós estamos fazendo este canal com esse sentimento também. Um forte abraço, obrigado por assistir ao nosso vídeo e até a próxima!